Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí de volta com a 9ª parte do nosso estudo sobre Idade Moderna. Beleza, a gente já fez uma caminhada aqui, lembra? A gente já viu que na transição do mundo medieval para o mundo moderno, muita coisa permaneceu, mas bastante novidade apareceu também. Uma novidade é que agora a Igreja Católica passa a ser confrontada com mais frequência, com mais ênfase. De onde vem isso? As pessoas estavam perdendo a fé? Hein? É o surgimento do ateísmo? Não, repare que não. Repare que isso é fruto do Renascimento, sobretudo do criticismo, não é? Aquela disposição de questionar e não mais aceitar as coisas dogmaticamente. Beleza? Isso é fruto de um tempo histórico que a gente já vem tecendo aí com você nas últimas aulas. Hoje, a gente vai ver o grande reformista, o grande momento da matéria, o luteranismo. Por que eu estou chamando isso de um grande momento? Porque, olha, até agora nós tivemos precursores. Por exemplo, Thomas Müntzer, ok, tira o chapéu para ele, foi um grande precursor e tal, mas movimento, de fato, com grande impacto histórico, com duração, que dá para a gente mensurar. Pô, o luteranismo está vivo aí até hoje, e o luteranismo vai dar origem a diversas outras denominações religiosas, ok? Então tá, a gente sabe que luteranismo é tema de prova, então a gente vai ficar bastante atento a um detalhe. Nós estamos falando de Martinho Lutero, maravilha? Nós estamos falando do início da modernidade, quando esse monge agostiniano, sim, ele é de uma ordem religiosa, uma ordem religiosa, lembra disso na Idade Média? Ele é de uma ordem religiosa, tem os franciscanos, os dominicanos, os beneditinos, ele é um monge agostiniano, segue a regra de Santo Agostinho. Ele é um monge católico, ele é sacerdote, ele é teólogo, ele está dentro da instituição que ele criticará. Imagine um ator da Rede TV falando muito mal da Rede Globo e sendo interrompido por você que lhe pergunta: já trabalhou na Globo? Não. Então qual o valor que esse cara tem na crítica que ele está fazendo? Tem valor, mas seria muito mais valiosa a crítica se ele dissesse: posso dizer o que estou falando porque eu trabalhei lá por 30 anos. Maravilha! Olha só Martinho Lutero, ele é monge agostiniano, ele é padre. Ele está dentro da instituição que ele vai criticar. Isso dá um peso muito grande, uma relevância muito grande às suas ideias. Então, quando esse monge agostiniano, em 1517, foi a Roma e se deixou levar por uma revolta diante do que viu, ali começa um movimento interessante. O que ele viu que o revoltou? Olha, estava sendo construída a Basílica de São Pedro, aquela basílica lá que tem no Vaticano. E a igreja estava vendendo indulgências com muito mais ênfase, fazendo propaganda, promoção. E o Lutero achou isso o fim da picada. Começa aí a revolta de Lutero. Quando ele retorna à Alemanha, ele é alemão, né? A Alemanha não existia ainda, mas era o Sacro Império Romano Germânico. Mas vamos falar Alemanha para gastar menos saliva. Quando ele retorna à Alemanha, ele escreve ao seu bispo um documento com 95 teses para serem debatidas. Vandinho, um minutinho. Você falou que ele ficou meio pé da vida com venda de indulgências? O que é isso mesmo? Pois é, na nossa aula que falava de causas da Reforma Protestante, a gente falou disso. Indulgência é o quê? Perdão. Quando alguém vende o perdão, está vendendo uma indulgência. Eu pensei que era vender um lugar no céu. Eu acho que quando você escuta falar assim, a igreja vendia um lugar no céu, é a mesma coisa, está vendendo perdão
que é a condição para que você possa entrar no céu, dentro dessa lógica. É justamente contra isso que Martinho Lutero vai se revoltar. Alguns biógrafos de Lutero acham que ele não necessariamente foi contra a venda de indulgências. Alguns acham que ele foi contra a venda de indulgências para motivos que ele considerava injustificáveis. Por exemplo, construção de uma basílica. Bom, aí já é briga de biógrafo. Não precisamos entrar na briga dos outros. Já basta as nossas, não é? Não morra, minha filha. Vamos lá. Então, esse monge agostiniano mandou um documento para o seu bispo chamado As 95 Teses. Existe uma história um pouco folclórica de que ele afixou esse documento na parede de sua igreja e tal. Não há comprovação disso. O que faz a gente pensar que a imprensa teve um papel muito grande nesse contexto, porque o Lutero imprimiu essas suas teses, enviou ao bispo, mas esse documento meio que vazou e acabou provocando um debate nacional, um frisson. Todo mundo que lia falava: cara, você escreveu o que o cara, você leu o que o cara escreveu lá? Interessante, hein? Eu não tinha pensado nisso. E o Lutero começa a se tornar popular. Vandim, eu preciso saber as 95 teses do Lutero? Não, não morra, minha filha, não. Vandim selecionou para você algumas, tá bom? Olha, principalmente sola fide, sola gratia, sola scriptura. Só a fé salva. Você não precisa comprar indulgências. Só a graça de Deus é que nos basta. Somos pecadores e vamos nos salvar se Deus assim o quiser. É de graça. E somente as Escrituras, a Bíblia, que são confiáveis. Não precisa se preocupar com esses documentos que o Papa solta. Não, não. A verdade está na Bíblia. Bom, então aí tem o centro do luteranismo. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Está vendo que ele está batendo de frente, porque ele está dizendo que você não precisa comprar indulgências para ser salvo. Se você tem fé, pela graça de Deus, encontrará a salvação. Isso vai ferir a igreja, ok? Mas Lutero tinha outras teses. Por exemplo, ele era contra a imposição de que os padres não se casassem. Ele próprio, no final, deixa a batina, como se diz, e casa-se com uma ex-freira. Ele era contra esse costume. Ele não via justificativa para o padre ter que ser um celibatário, um solteiro. Lutero também era a favor da tradução, não só dos cultos, mas como da Bíblia no idioma nacional. Ele não é o primeiro que traduz a Bíblia para o idioma do seu Estado nacional. Não era. Mas ele foi o primeiro que buscou uma tradução direto do grego, que são os documentos mais antigos da Bíblia. As traduções que um ou outro andaram fazendo antes dele eram dos textos já em latim, ou seja, filtrados pela igreja. Lutero vai lá nas fontes, tá legal? Olha, Lutero tem muitas teses. Uma delas é a do sacerdócio universal. Todo cristão batizado é sacerdote. E caramba, a igreja não vai gostar nada disso. Ele diz: nós não precisamos de padre, bispo, de toda essa hierarquia. Somos sacerdotes. Tá vendo? Se você voltar lá no Renascimento, com aquela história do neoplatonismo, eu não preciso da mediação, eu posso estabelecer contato com Deus pela introspecção, você vai ver aquilo que eu registro aqui embaixo. Lutero é um homem do seu tempo. Claro, não podia ser diferente. Lutero é fruto de um contexto histórico. Tá legal? E aí, Vandim, quando Lutero publicou essa aí, quer dizer, não foi ele que publicou, ele mandou uma carta, a carta vazou, circulou, sei lá. Bom, deu B.O. Claro que deu B.O. Em 1518, o Lutero já tinha sido chamado para explicar-se. Ele não foi. E piorou a situação, porque em 1919 ele negou publicamente que o Papa fosse infalível, como até então se acreditava. E aí, no ano seguinte, em 1520, veio a excomunhão. Está expulso da igreja, está expulso do céu, você não é um cristão verdadeiro. Aí o Lutero ficou putaço. Né? O Lutero, que até então não pretendia criar uma nova religião, ele só pretendia reformar a sua igreja, a sua tão amada igreja. Ele não conseguiu isso. Ele acaba criando um outro grupo, né? Porque entra a turma dos fãs do Lutero dizendo: é isso aí mesmo,
vamos partir para o conflito. E você sabe, pela aula anterior, que conflito foi o que não faltou nessa história, ok? E Lutero, um auxiliar de Lutero, em 1530, faz um documento, que é a Confissão de Augsburgo, reunindo todos os pontos centrais. É a síntese da doutrina luterana. Olha, Lutero é um cara muito crítico. Ele não engolia aquela lógica um pouco matemática como a igreja tratava as questões metafísicas, como se os pecados fossem dívidas e as boas obras fossem créditos. Ele dizia, cara, não pode ser assim. Eu não posso ir lá pecar e de repente ir atrás de um papel para comprar para ser perdoado. A venda de indulgências era assim. A igreja tinha preço para as coisas. Bom, dependendo do pecado, a indulgência custa tanto. Você podia comprar, inclusive, indulgência, ou perdão, né, para os seus antepassados. Imagina, a pessoa ia com uma sacolinha de moedas atrás do padre, dizendo, senhor padre, o meu pai já falecido há 15 anos, eu queria comprar o perdão dele. O padre falava, que tipo de pecado ele fez, meu filho? Tal pecado. Então, olha, vai custar mais caro um pouquinho, porque esse pecado aí... Ah, mas nós temos uma outra indulgência na promoção. Pô, Vandinho, que isso, cara? Pois é, Lutero era contra essa lógica matemática. Ele foi um grande crítico disso aí. Então, ele, que já tinha um monte de teses que desagradavam a igreja, acaba criando um baita conflito para si mesmo. Ok? Lutero morreu de causas naturais, ele foi protegido pelos príncipes do Sacro Império Romano Germânico, que viram nele uma ótima chance de brigar contra o imperador Carlos V. Então memoriza esse nome aí, Carlos V é o grande espinho no pé do Lutero, é o cara que persegue Lutero, mas Lutero foi apoiado, viu? E Lutero, como eu disse, ele está metido num conflito com Thomas Müntzer, com os anabatistas, além de enfrentar a dinastia católica dos Habsburgos, lá do Sacro Império Romano Germânico. Beleza? Então olha só, a nossa lousa digital interativa trouxe para nós uma síntese do pensamento luterano. Imagina um cara no início da modernidade dizendo assim, vocês são livres para interpretar a Bíblia como quiserem. Não precisam ficar grilados só com a interpretação da igreja. Tá vendo? Fruto do Renascimento, né? Fruto daquilo que vinha sendo acumulado, a Renascença, nos séculos anteriores. Agora isso está amadurecido a ponto desse homem ser o grande veículo desse novo mundo que vai começar. O mundo do antropocentrismo. Eu sou livre para interpretar do jeito que eu quiser. Eu não preciso do sacerdote me dizer o que está escrito aí. Eu posso ler e interpretar. Antropocentrismo, humanismo. Tá vendo? A afirmação do homem sobre as autoridades, sobre as tradições. Ó, tradição, costume, direito consuetudinário. Isso é muito do mundo medieval. E o mundo moderno, ele está aí nessa coisa de negar tudo que é medieval. Ao mesmo tempo, está continuando, porque olha só, toda essa discussão doutrinária, no fundo é discussão sobre o quê? Metafísica. É metafísica. A gente não se livrou dela ainda não. Tá legal? Então, amigo, vamos fazendo exercício? Vai clareando. Inclusive, pode aparecer alguns pontos aí da doutrina luterana que a gente não colocou aqui no nosso resumo. É sempre bom estar preparado. Tá legal? Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.